Nos encontramos aproximando ao fim do mundo. Fim do mundo quer dizer fim da humanidade, fim da maldade, da iniquidade do ser humano na terra. Na época de nosso Senhor Jesus Cristo, os seus apóstolos fizeram uma pergunta para Jesus, que encontramos aqui no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá antes da tua vinda e antes do fim do mundo. Os apóstolos perguntam a Jesus ao respeito dos sinais que haveria antes da sua vinda e antes do fim do mundo. Vamos ver a resposta de Jesus Cristo. Agora vamos desmascarar. A Bíblia, melhor falando, a Bíblia vai desmascarar os falsos profetas e os falsos cristos. É a Bíblia que vai desmascarar. No livro de Mateus, capítulo 24, no versículo 4 e no versículo 5, Jesus Cristo diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. No versículo 5 diz: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Estamos vendo, irmãos? Jesus Cristo anunciava, predizia, profetizava que antes da sua vinda e antes do fim do mundo, os primeiros que se apresentariam no mundo seriam falsos profetas e falsos cristos. Quando Jesus Cristo diz acautelai-vos, Jesus Cristo quer dizer guardai-vos, ficai atentos para não ser enganados, porque os falsos profetas e os falsos cristos enganariam a humanidade. Mas nós nos perguntamos como poderíamos nós reconhecer realmente que os tais são falsos profetas e falsos cristos. Como? De que nós podemos reconhecer que os tais são falsos profetas e falsos cristos? Como nós reconheceríamos? A resposta vamos encontrar na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 2 e no versículo 4. É necessário que nós, que temos crido em Deus e Jesus Cristo, é necessário nós discernir, é necessário nós esquadrinhar a Escritura para poder descobrir realmente quais são os falsos profetas e os falsos cristos. A Bíblia vai desmascarar aos falsos profetas e aos falsos cristos. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, verso 4. Diz assim: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Estamos vendo, irmãos? Toda pessoa que se faz chamar de mestre, de apóstolo, de profeta, de ungido, de Messias, de enviado e ainda de Jesus Cristo, se eles não ensinam os mandamentos que nós temos aqui em nossa frente, se eles não ensinam estes mandamentos de Deus, a palavra é clara:
os tais são mentirosos, e a verdade de Deus não está neles. Ficou claro, irmãos? Ficou claro para vocês? Todo aquele que não ensina os mandamentos e as leis de nosso Deus, segundo a palavra de Deus, são falsos profetas, são falsos cristos. Vamos ver o que Jesus Cristo fala no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 15. Mateus, capítulo 7, no versículo 15. Jesus Cristo, mais uma vez, nos adverte ao respeito dos falsos profetas e os falsos cristos. Livro de Mateus, capítulo 7, verso 15. Diz mais uma vez o Senhor Jesus Cristo: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Mais uma vez o Senhor Jesus Cristo nos fala que nós temos que ficar espertos, atentos, para não ser enganados pelos falsos profetas que se apresentarão disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ou roubadores, salteadores, destruidores, ladrões, que se disfarçam de mansos, de humildes, de santos, de perfeitos, de ungidos, de enviados, de profetas, de apóstolos. Mas por dentro, Jesus Cristo diz, são lobos devoradores, lobos vorazes, destruidores. E vocês fiquem atentos, para não serem enganados. Isso é o que realmente nos fala aqui o Senhor Jesus Cristo. Porque os falsos profetas, os falsos cristos, realmente, irmãos, são homens ímpios. São homens ímpios que se han desviado, se han apartado das leis de nosso Deus, se han desviado dos mandamentos do Senhor nosso Deus. E os falsos profetas existem desde antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Até os dias de hoje, continua existindo os falsos profetas. Então nos fala aqui no livro de Salmos, capítulo 119, no versículo 53, diz assim: de mim se apoderou a indignação por causa dos ímpios pecadores que abandonaram a tua lei. O rei Davi diz aqui na palavra que a indignação se apoderou dele por causa dos homens ímpios que abandonaram as leis, os mandamentos de nosso Deus. Então, irmãos, todo aquele que se diz ser profeta, enviado, ungido, apóstolo, guia espiritual, líder espiritual, se não ensinar os mandamentos e as leis de nosso Deus, realmente, com certeza, são falsos profetas, são falsos cristos. Por isso, mais uma vez, o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, a segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, no versículo 1, no versículo 2, diz assim a palavra. Assim, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, verso 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que o resgatou,
trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Estamos vendo, irmãos? O apóstolo Pedro, ele fala que assim como antigamente houve no povo de Israel, houve falsos profetas, assim mesmo na atualidade, hoje em dia, também igualmente se levantariam falsos profetas, falsos ensinadores, falsos guias espirituais, que introduziriam dentro da religião, que introduziriam dentro do cristianismo heresias destruidoras, heresias de perdição, ao ponto que muitos negarão ao Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia, irmãos, tem muitas religiões no mundo que já estão negando ao Senhor Jesus Cristo. E aqui a palavra que fala o apóstolo Pedro é cumprido. As heresias são doutrinas, irmãos, doutrinas, ensinanças, que não é conforme a estas leis de Deus. As heresias são doutrinas inventadas, invenções inventadas pelos falsos profetas e pelos falsos cristos. Por exemplo, uma das grandes doutrinas que hoje em dia se ensina, uma das grandes heresias, por exemplo, a doutrina da prosperidade. A doutrina da prosperidade veio do Oriente, não nasceu aqui no Brasil. A doutrina dos milagres. Por exemplo, os falsos profetas ensinam que as leis, que os mandamentos de nosso Deus acabaram com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos perguntamos, irmão, se as leis, se os mandamentos, se a lei de Moisés acabou com a morte de Jesus, por que hoje em dia se pede dízimos e ofertas? Se a lei acabou, que necessidade se tem mais de estar pedindo dízimos e ofertas? Se as leis de Moisés acabaram, como falam os falsos profetas e os falsos cristos. Vejamos o que diz aqui Jesus Cristo no livro de Marcos. Marcos capítulo 7, versículos 6, 7, 8 e 9. Livro de Marcos capítulo 7, versos 6, 7, 8 e 9. Diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 7: Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Verso 8: Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Verso 9: E disse-lhes ainda jeitosamente: Rejeitais o mandamento de Deus para guardar a vossa própria tradição. Como estamos lendo aqui, amados irmãos, hoje em dia, os falsos profetas, os falsos cristos, ensinam as pessoas a adorar a Deus somente de lábios, somente de boca, porque ensinam a temer as pessoas a temer a Deus, ensinam a temer a Deus com mandamentos humanos, com tradições humanas, doutrinas humanas, teologias humanas, que nada tem que ver com as leis e os mandamentos de nosso Deus. Por isso Jesus fala muito claro aqui, que eles, negligenciando o mandamento de Deus, ensinam mandamentos humanos, rejeitam rejeitosamente as leis, os mandamentos de Deus, para ensinar seus próprios
suas próprias doutrinas, suas próprias ensinanças, suas próprias teologias, suas próprias tradições, porque os falsos profetas, os falsos cristos, o único que se preocupa é do dinheiro das pessoas. Por isso fala no livro de Isaías, capítulo 29, verso 13, que as pessoas são ensinadas por mandamentos de homens, por mandamentos de homens, por tradições humanas, nada mais. Hoje em dia, irmãos, nós podemos ver na televisão 24 horas na televisão. O único que se ensina é somente a tirar o dinheiro das pessoas. Somente se procura associados que deem um aporte, uma colaboração, uma oferenda de R$1.000 para cima. Mas da Bíblia não está ensinando nada. Das leis de Deus, menos ainda. Nem sequer conhecem as leis e os mandamentos de nosso Deus. Esqueceram, porque são falsos profetas, falsos cristos, que se han desviado das leis, dos mandamentos de nosso Deus. Por isso, amados irmãos, é necessário, como fala Jesus Cristo, é necessário que nós fiquemos atentos para não ser enganados. Hoje em dia ensinam, por exemplo, a doutrina da prosperidade. Se você tem 2 casas, você deve dar uma para que Deus te dê 2, para que Deus te multiplique. Se você dá R$1.000, e os falsos profetas falam que se você dá 1.000, o Senhor vai te dar 2.000. Eles pensam que realmente é assim como se deveria ensinar a palavra de Deus, e não é assim. É totalmente contrário às ensinanças de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fala no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33. Jesus Cristo diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E depois todas as outras coisas serão acrescentadas. Estão entendendo, irmãos? A ensinança do Filho de Deus é que nós primeiramente temos que procurar o reino de Deus e a sua justiça. Mas hoje, os falsos profetas, os falsos cristos ensinam tudo ao contrário. Ensinam a procurar primeiro que coisa? Prosperidade. Se você não tem carro, você tem que fazer a prova a Deus, tem que provar a Deus, e para isso você tem que dar dinheiro. Falso profeta falam assim. Se você não tem carro, tem que procurar carro, tem que pedir carro a Deus. Se você não tem casa, tem que pedir uma casa ao Senhor. Mas Jesus Cristo não ensina assim, irmãos. Jesus Cristo diz: devemos procurar primeiramente o reino de Deus. Então, isso é que nós temos que procurar primeiramente, irmãos, o reino de Deus e a sua justiça. Porque se nós andarmos conforme aos mandamentos e as leis de nosso Deus, com certeza o Senhor vai te abençoar. Mas hoje em dia não é assim. Os falsos profetas ensinam que você tomando banho com um sabão abençoado por um homem, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ser muito abençoado. Eles dão amuletos a seus fiéis. Desse jeito estão enganando. Mas nós nos perguntamos qual é a finalidade. Qual é a finalidade dos falsos profetas e dos falsos cristos pedir dinheiro às pessoas? Qual é a finalidade? Vamos ver biblicamente. A Bíblia é a única que tem que desmascarar os falsos profetas e os falsos cristos. Por isso, irmãos,
temos que esquadrinhar, temos que ler as Sagradas Escrituras, comumente chamado a Bíblia, porque elas são as que nos instruem, nos dão o conhecimento, a aprendizagem. Se nós não lemos a Bíblia, os falsos profetas nos vão levar, irmãos. Os falsos cristos nos vão ter que levar. Vejamos com qual é a finalidade de pedir de R$1.000 para cima. Qual é a finalidade deles? No livro de Jeremias está escrito, irmãos, Jeremias capítulo 5, verso 26, verso 27, verso 28, diz assim a palavra: porque entre o meu povo se acham perversos, cada um anda espiando como espreiteiam os passarinheiros, como eles dispõem armadilhas e prendem os homens. Vamos tratar de entender bem isto, irmãos. O Senhor nosso Deus diz que existem homens perversos entre o seu povo, e que andam espiando, inventando armadilhas para apanharem os homens. Eles inventaram, irmãos, a doutrina da prosperidade, para apanhar, para prender os homens, para tirar todo o seu dinheiro das pessoas. Diz aqui no versículo 27, como a gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de fraude, por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Estão vendo, irmãos? Eles se tornam poderosos e enriquecem. Só que para ficar poderoso e enriquecer, eles inventam armadilhas para apanharem os homens. Uma vez que eles apanharam os homens com as suas armadilhas, com as suas invenções, com as suas ensinanças de prosperidades, aí eles psicologicamente dominam a seus fiéis e eles tiram todo o seu dinheiro, e assim eles se enriquecem e viram poderosos. Por isso estamos lendo o que diz aqui mais uma vez no verso 28: engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os peitos dos malignos, não defendem a causa dos órfãos, para que prosperem e julgam o direito dos necessitados. Por que será que o profeta Jeremias nos fala aqui nesta parte que eles não julgam a causa das viúvas, dos órfãos e dos necessitados? Por que será, irmão? É necessário nós ver a Escritura, porque na sagrada lei de nosso Deus, irmãos, na sagrada lei de nosso Deus, as viúvas, os órfãos, os levitas, os estrangeiros, os necessitados têm parte nos dízimos. Segundo a lei de nosso Deus, o dízimo cada 3 anos deveria ser repartido às viúvas, aos órfãos, aos necessitados. Mas eles não fazem isso. Por isso que diz aqui o profeta Jeremias, eles não julgam a causa dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, porque eles roubam aquele direito sagrado que estabelece a lei de Deus. Eles roubam, eles negam, eles não dão. Vamos ler aqui no livro de Deuteronômio acerca da lei do dízimo. Estes textos, irmãos, que hoje ou nesta noite vamos ler, estes textos, os falsos profetas, os falsos cristos nunca ensinam, nunca tocam. Esses textos ficam ocultos. Por isso que eles são salteadores, são ladrões, engordam, enricam. Vejamos o que diz a lei do dízimo. Deuteronômio capítulo 14, verso 28 e 29. A fim de cada 3 anos tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano, e o recolherás na tua cidade. Verso 29, então virá o levita. Levitas hoje não existe, porque os levitas são da tribo de Levi.
Pois não, porque o levita não tem parte nem herança contigo. O estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Aqui encontramos o direito sagrado dos órfãos, dos necessitados, das viúvas, dos estrangeiros, dos levitas. Que esta parte sagrada, irmãos, os falsos profetas, os falsos cristos, não dão, negam, e com esse dinheiro eles enriquecem. Com esse dinheiro eles se viram poderosos, como fala o profeta Jeremias. E assim eles enricam, ficam poderosíssimos. Mas Jesus Cristo diz que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Então nós nos perguntamos: os falsos profetas se enricam, viram poderosos com o dinheiro dos fiéis, porque exploram a fé das pessoas, à custa de quê? De prosperidade e de cura. Vamos ver o que fala Jesus Cristo aqui no livro de Mateus, capítulo 19, verso 21 e 22. Jesus Cristo então diz a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Os falsos profetas, irmãos, os falsos cristos, irmãos, eles são milionários. Eles têm milhões, dólares, euros, reais, em diversas moedas. E Jesus Cristo diz que eles dificilmente entrarão no reino dos céus. Vejamos o que diz o profeta Miqueias, desmascarando os falsos profetas. A palavra de Deus desmascara os falsos profetas. No livro de Miqueias, no capítulo 3, no versículo 2, no versículo 4, no versículo 5 e no versículo 11. Vejamos. Miqueias capítulo 3, verso 2. Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos. Verso 3. Que comeis a carne do meu povo, que lhe arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão. Versículo 5. Assim diz o Senhor acerca dos profetas, que fazem errar o meu povo, que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Miqueias capítulo 3, verso 2, 3, 4, 5. Escuta bem, irmão, aqui. O profeta Miqueias, ele diz, aliás, os falsos profetas, os falsos cristos, eles são capazes de tirar até a pele dos fiéis. Está falando bem claro aqui. Até a pele das pessoas são capazes eles de tirar. Aqui no versículo 5, eles apregoam guerra santa com aqueles que nada lhe metem na boca. Por isso, hoje em dia, os falsos profetas, irmãos, as suas ensinanças dos falsos profetas, por exemplo, se você não dá dízimo e oferta, irmão, você não tem direito a participar da Santa Ceia. Eles ensinam assim. Se você não dá dízimo e oferta, irmão, você não tem direito a receber o batismo.
Eles falam que se você não dá o dízimo e a oferta, eles falam que o destruidor vai entrar na tua casa e você vai ser amaldiçoado e você vai ser destruído. Apregou guerra contra aqueles que não lhe metem nada na boca. Isso que está falando aqui o profeta Miqueias. Apregou guerra contra aqueles que nada lhe metem na boca. No versículo 11, vamos ver. Versículo 11, irmãos. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. As suas cabeças dão a sentença por suborno. Julgam por suborno. Fazem ganhar em juízo aos malvados e aos justos condena. Siga dizendo aqui: os sacerdotes ensinam por interesse. Os sacerdotes ensinam por interesse. Alguém tem que fazer batizar a seu filho, tem que pagar. Tem que pagar. Se você não paga, o sacerdote não vai batizar teu filho. Também diz aqui: e os seus profetas adivinham por dinheiro. Os falsos profetas profetizam, pregam somente por dinheiro, só por amor ao dinheiro. Eles fingem ser apóstolos de Jesus Cristo. Eles fingem ser profetas enviados, ungidos de Jesus Cristo, de Deus. Mas realmente o único que eles estão procurando é a tua riqueza, nada mais. Por isso que Jesus Cristo diz: fiquem atentos. Fiquem atentos, porque os falsos profetas e os falsos cristos se levantarão na terra para enganar, se fosse possível, até os próprios escolhidos de Deus. Vejamos o que diz o profeta Jeremias, capítulo 6, verso 13. Jeremias, capítulo 6, verso 13. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Isso é o que fala a palavra de Deus, irmão. Todos, desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. O único que procuram, desde o profeta até o sacerdote, são falsos, usam de falsidade. Somente se interesseiros, só pelo dinheiro das pessoas. Porque são homens ímpios que se han desviado dos 10 mandamentos. Homens ímpios que han abandonado as leis, os mandamentos de Deus. Ensinam que com a morte de Jesus acabaram as leis, mas continuam praticando a lei, pedindo dízimos e ofertas. Ali nós podemos detectar a falsidade. Por isso diz aqui: desde o pequeno deles até o maior, cada um deles procura somente o teu dinheiro, nada mais. Nós podemos ver a magnificência, podemos ver a grandeza, podemos ver a riqueza dos falsos profetas e os falsos cristos. E se nós comparamos com nosso Senhor Jesus Cristo, vamos ver que totalmente é contrário. No livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo 20, nos fala que Jesus Cristo, não sendo o dono do mundo, Jesus Cristo sendo o Filho de Deus, ele não tinha onde encostar a sua cabeça. Mas hoje os falsos profetas, hoje os falsos cristos, irmãos, hoje os falsos profetas e os falsos cristos moram em mansões que valem milhões de reais. Somente andam em aviões, em helicópteros,
Jesus Cristo naquela época, irmão, andava em um burro. Montado em um burro andava Jesus Cristo. Hoje não. Os falsos profetas, falsos cristos somente em avião, em helicóptero. Eles se enriqueceram, como fala o profeta Jeremias. Os falsos profetas, para dominar a seus fiéis, a seus seguidores. Vocês não vão pensar que os falsos profetas são ignorantes. Vocês não vão pensar que os falsos profetas são analfabetos. Não, são homens preparados. São homens que estudaram. Nós nos perguntamos, mas que coisa eles aprenderam para dominar aos fiéis, para dominar a gentes? Sabe que coisa eles estudam, irmão? Eles estudam oratória. Eles estudam psicologia. Eles estudam hipnose. Eles estudam exorcismo. Eles estudam levitação. E eles falam que é o grande poder de Deus. E eles falam que é o poder do Espírito Santo. E não é. A Bíblia vai desmascarar. A Bíblia vai desmascarar. Eles falam, por exemplo, psicologia. Mediante a psicologia, nós podemos ver o estado psíquico da pessoa. Se a pessoa está, por exemplo, preocupada, angustiada, atribulada, desesperada, mediante a psicologia nós podemos detectar. E os falsos profetas se aproveitam disso. Os falsos profetas se aproveitam da crise econômica. Eles falam publicamente na televisão, irmãos, que seria que a crise cada dia deveria ser pior. Para eles é melhor, porque ali na crise econômica que eles podem apanhar as pessoas, prometendo que coisa? Prosperidade. Prometem prosperidade. Você está desempregado, se alguém te promete prosperidade, com certeza você se vai congregar, com certeza você se vai convertir, porque as pessoas hoje no mundo, irmão, estão somente preocupadas das coisas terrenais, nada mais. Todas as pessoas procuram somente os bens terrenais, porque assim ensinam os falsos profetas, porque assim ensinam os falsos cristos. Por exemplo, o exorcismo. O exorcismo, irmão, é uma prática muito antiga. O exorcismo vem desde antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Os fariseus, irmãos, eram exorcistas. Os sacerdotes, a aristocracia sacerdotal da época de Jesus, eram exorcistas. Quando eles viam que Jesus fazia milagre, eles falavam assim: você está expulsando o demônio pelo espírito de Beelzebú, chefe do maioral dos demônios. E Jesus Cristo diz assim: se eu expulso os demônios pelo espírito de Beelzebú, chefe do maioral dos demônios, Jesus diz para os fariseus: e seus filhos, com que espírito eles expulsam os demônios? O exorcismo, chama exorcismo. Está escrito, irmãos, no livro de Mateus, no capítulo 12, no versículo 27. Se você quer expulsar demônios, você quer fazer toda aquela prática diabólica, é só estudar exorcismo. Nada mais. Estudar psicologia, hipnose, para dominar as pessoas. Nada mais. É com estudo que eles conseguem. Aqui fala Mateus capítulo 12, verso 27. Jesus diz: se eu expulso demônios por Beelzebú, por que vocês expulsam vossos filhos? Os fariseus, os saduceus, irmão, praticavam exorcismo. E nós podemos ver mais uma vez aqui no livro de Atos. No livro de Atos, no capítulo 19. Atos capítulo 19, versículo 13. Vamos ler. Atos capítulo 19, verso 13.
e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Verso 14: os que faziam isto eram 7 filhos. Eram 7 filhos de um judeu chamado Seba, sumo sacerdote. Está entendendo, irmãos? Verso 15: mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? O espírito maligno conhecia, irmãos. Verso 16: e o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. O exorcismo. Hoje o que se pratica em dia é exorcismo, irmão. Por exemplo, você escuta falar em outra língua. Ah, não, falei a língua dos anjos. A língua dos anjos, irmão, não é 3, 4 palavras. Os falsos profetas hoje em dia falam 2, 3, 4 palavras, desde que eles inventaram sua doutrina, e eles vão falar até quando vão morrer. Só 3, 4 palavras, nada mais. Isso não é língua dos anjos. Isso não é dom de língua. O dom de língua, irmão, é falar em outro idioma. Na época de Jesus era assim. Se, por exemplo, você fala português e você viaja para a Rússia, se lá na Rússia o Senhor levantar pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, lá na Rússia alguém vai pregar para você em russo, e você vai entender perfeitamente o que ele está falando. Mas hoje não é assim. Só fala 3, 4 palavras. Essas 3, 4 palavras, palavras que eles inventaram. Palavras inventadas. Apesar, além de tudo, que tem um espírito maligno que entrou na boca de todos os profetas. E esse espírito maligno que está na boca de todos os profetas, ele que faz todo aquele trabalho. Está escrito no livro 1 de Reis, capítulo 22, irmão. Versículo 20, versículo 21, versículo 22. Um espírito de mentira se apresentou na presença de Deus. E Deus falou: é necessário que sejam enganados. Um espírito falou: Senhor, eu irei e enganarei. Deus perguntou: e como enganarás? O espírito diz: Senhor, eu serei espírito de mentira na boca de todos os profetas. E Deus falou: Pai, faz assim. Por isso hoje os falsos profetas só falam mentira. Está entendendo, irmãos? Então por isso diz aqui, vamos ver outra parte aqui, na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 3. A Bíblia desmascarando os falsos profetas e os falsos cristos. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 3. Diz assim: também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado, a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Os falsos profetas, os falsos cristos, irmãos, movidos pela avareza, por amor ao dinheiro, eles fazem comércio das gentes, eles exploram a fé das pessoas, com palavras fictícias, quer dizer, com palavras fingidas. Eles são fingidos, eles são hipócritas. Está entendendo, irmãos? Eles, por avareza, fazem comércio de vós com palavras fingidas. Vejamos o que diz Isaías, capítulo 56, verso 11. É a Bíblia que desmascara os falsos profetas. É a Bíblia, irmãos. Isaías 56, 11. Isaías 56, 11. Diz assim: tais cães são gulosos,
nunca se faltan. São pastores que nada compreendem e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. O profeta Isaías fala que os pastores são cães gulosos, cães gulosos que nada compreendem. Todos eles vão pelo seu próprio caminho, vão pela sua própria ganância. O único que eles querem é o teu dinheiro, nada mais. São como cães, como cachorros. Por isso diz aqui no livro Filipenses, capítulo 3, Filipenses, o apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, no verso 2, diz assim: acautelai-vos dos cães, quer dizer, cuidem-se dos pastores, cuidem-se dos falsos profetas, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos dos da circuncisão, acautelai-vos dos cães, dos cachorros, falsos obreiros, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos cristos. Os falsos profetas e os falsos cristos vivem, se vestem, enricam com o dinheiro das pessoas. Vejamos o que fala Ezequiel. Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34, verso 2, verso 3, verso 4. Diz assim: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes assim: diz o Senhor Deus: ai dos pastores que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Verso 3: comeis a gordura das ovelhas, vestis-vos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. 4: a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer. Eles vivem, eles se vestem como o dinheiro das pessoas. As ovelhas somos nós. As ovelhas que fala a Bíblia são as pessoas, são os fiéis, as pessoas que procuram a Deus, caem na armadilha dos falsos profetas. E os falsos profetas, eles são capazes de tirar até sua pele de em cima dos seus ossos, como fala o profeta Miqueias. Então, por isso, irmãos, nós temos que ficar atentos. E o texto clave dos falsos profetas, os textos claves dos falsos profetas, você sabe qual é o texto clave dos falsos profetas? Para tirar o dinheiro das pessoas? Sabem ou não sabem, irmãos? Qual é o texto que tomam os falsos profetas para tirar o dinheiro das pessoas? Você sabe? Eles se afiançam na Bíblia, claro. Se fundamentam na Bíblia. Malaquias capítulo 3, verso 8, 9 e 10. São os únicos textos que os falsos profetas, os falsos cristos tomam para ensinar e psicologicamente dominar aos crentes, aos fiéis, aos seus seguidores, para tirar todo o seu dinheiro. Vejamos o que diz Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus, todavia vos me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Como fala o falso profeta? Se você não dá dízimo, você é um ladrão. Se você não dá sua oferta, você está roubando a Deus. E é tudo ao contrário, irmão. É tudo ao contrário. Já vimos anteriormente. O direito da viúva, o direito do órfão, o direito do necessitado é uma porção do dízimo. E eles negam, eles não dão. Com esse direito sagrado enricam. E com esse direito sagrado fazem maravilhas. Vejamos o que diz no livro de Deuteronômio, irmão. Deuteronômio capítulo 26, verso 12, 13 e 14. A lei do dízimo. Deuteronômio capítulo 26, verso 12. Deuteronômio 26.
Quando acabares de separar todos os dízimos da tua mesa no ano terceiro, que é o dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se partem. Está entendendo, irmãos? Verso 13: dirás perante o Senhor teu Deus: tirei de minha casa o que é consagrado, e dei também ao levita. Hoje não existe levitas. E ao estrangeiro, e ao órfão e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. 14: dos dízimos não comi no meu luto, e deles nada tirei estando imundo, nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci a voz do Senhor meu Deus, segundo tudo o que me ordenastes tenho feito. É a palavra de Moisés. O profeta, o servo de Deus, nunca comeu os dízimos. Nunca comeu os dízimos. Está falando bem claro. Ele deu, ele cumpriu, ele não transgrediu as leis de Deus. Ele deu ao órfão, ao viúva, ao necessitado, ao estrangeiro, ao levita. Hoje em dia não é assim. É Deuteronômio capítulo 26, verso 12, verso 13. Estamos entendendo, irmãos? Então por isso que nós temos que ficar espertos. Nós temos que ficar atentos. Agora, da oferta usada, eles nem sabem. O falso profeta não sabe que coisa é a oferta usada. A oferta usada pertence a Deus. A oferta usada é do dízimo dos dízimos. Se, por exemplo, recebe R$1.000, o dízimo do dízimo será oferecido em oferenda alçada, em oferta alçada, em sacrifício, em holocausto. Isso está escrito, irmão, no livro de Deuteronômio, não, livro de Números, desculpa aí, livro de Números, capítulo 18, verso 26, verso 27, verso 28, verso 29. Então, os falsos profetas estão roubando a Deus, estão roubando o direito dos órfãos, dos pobres, dos necessitados, dos estrangeiros e dos levitas. Estão roubando. Mas claro, eles não falam que estão roubando, eles falam que o que não dá dízimo é o ladrão. Mas é tudo ao contrário. Por isso estamos vendo aqui o que fala a lei de Deus. Agora, logo, dessa maneira, amados irmãos, é como eles enricam. Que já vimos o profeta Jeremias falando, né? É por isso, amados irmãos, que compram fazendas. Compram fazendas, claro. Compram canais de televisão, compram emissoras. Compram prédios, enchem os bancos de dinheiro. Como fala o profeta Jeremias, tornaram-se nédios, enriqueceram, engordaram, viraram poderosos, enriqueceram grandemente. Está entendendo, irmão? É a Bíblia que está desmascarando tudo. Então, dessa maneira, eles compram tudo o que eles quiserem. Carros de último modelo. E o dizimista, talvez de 1.000, talvez 50, enricará. E o resto está na pobreza extrema. O resto está na pobreza extrema. Mas o falso profeta aproveita também do testemunho de aqueles que conseguem enricar para enganar as pessoas. Então vejamos o que diz aqui no livro 2 de Coríntios, que já vamos terminar. 2 de Coríntios capítulo 11, vejamos como fala aqui o apóstolo Paulo. 2 de Coríntios capítulo 11, verso 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Está entendendo, irmãos? São obreiros fraudulentos, apóstolos fraudulentos, profetas fraudulentos, profetas, apóstolos ladrões salteadores, que somente gostam do dinheiro das pessoas. E para completar, ainda
são adoradores de Lúcifer. Grandes líderes hoje no mundo inteiro fazem parte da maçonaria, adoram a Lúcifer. Eles são adoradores de Lúcifer, mas ensinam as pessoas a que adorarem a Deus a seu jeito, mas não conforme aos mandamentos e às leis de Deus. Então por isso nós temos que ficar atentos. Estamos entendendo, irmãos? E o mais terrível é que eles se enganam com milagres. A doutrina dos milagres, vejamos, que Jesus Cristo diz aqui no livro de Mateus, capítulo 24, verso 24. Isso não quer dizer que eu não acredito em milagre, não. Eu acredito em milagre. Eu acredito nos milagres, sim, claro. Eu acredito nos milagres. Só que a pessoa tem que esquadrinhar da parte de quem vem esse milagre. Jesus Cristo diz aqui no livro de Mateus, capítulo 24, verso 24, diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios, sinais e milagres, para enganar, se fosse possível, os próprios escolhidos de Deus. Está vendo, irmãos? Antes da vinda de Jesus Cristo e antes do fim do mundo, os falsos profetas enganariam as pessoas com sinais, com prodígios, com milagres. Com milagres enganariam, irmãos. Com milagres enganariam as pessoas. Segundo a Tessalonicenses, fala o apóstolo Paulo, capítulo 2, verso 9, da parte de quem vem esses milagres. Vejamos aqui. Porque desde o momento que se apartaram das leis de Deus, desde o momento que não ensinam as leis e os mandamentos de Deus, o apóstolo João fala: os tais são falsos profetas. São profetas mentirosos. Então, segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Está vendo, irmãos? Com todos os sinais e prodígios da mentira. E no Apocalipse, capítulo 16, verso 14, vejamos como fala aqui a palavra no livro das Revelações. Capítulo 16, verso 14. Diz assim a palavra de Deus: porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem ao reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Está vendo, irmãos? São espíritos de demônios que dão sinais, milagres, prodígios, porque eles não praticam os mandamentos, as leis de Deus. Se eles praticariam os mandamentos e as leis de Deus e fariam milagre, aí tudo bem, porque está praticando as leis, está obedecendo a Deus, está obedecendo, está praticando o mandamento de Deus, ali tudo bem, é verdade. Mas eles são desobedientes aos mandamentos, eles rejeitam as leis de Deus, eles não gostam das leis de Deus. Então aqui a sentença, vejamos a sentença para os falsos profetas e os falsos cristos. Vejamos aqui a sentença e aqui termina. Diz assim, Tito capítulo 3, versículo 10, versículo 11: evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. 11: pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesmo está condenada. Ensina heresias. Vejamos o que fala aqui no livro de Malaquias capítulo 3, verso 5. Olha só o que fala aqui, irmão. Malaquias 3:5 diz assim a palavra de Deus: chegar-me a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro,
e não temem, diz o Senhor dos Exércitos. Falso profeta, falso Cristo, desvia o direito sagrado do órfão, da viúva, do estrangeiro, do necessitado. O Senhor será contra eles. Ezequiel capítulo 34, verso 10. Ezequiel capítulo 34, verso 10. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas, porém termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam mais de pasto. Porque eles se alimentam das ovelhas, eles se vestem das ovelhas, com o dinheiro das pessoas ricas, se vestem, comem, fazem estudar seus filhos nas melhores universidades, fazem estudar seus filhos nas melhores escolas, nos melhores colégios, porque eles são ricos. Mas Jesus diz que dificilmente entrará o rico no reino dos céus. Livro de Jeremias, capítulo 25, verso 34 ao 37. Uivai, pastores, e clamai, revolvei-vos na cinza, vós donos dos rebanhos, porque já se cumpriram os vossos dias de matardes e dispersardes, e vós mesmos caireis como jarros preciosos. 35. Não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os donos dos rebanhos. Eis o grito dos pastores, o higo dos donos dos rebanhos, porque o Senhor está destruindo o pasto deles. 37. Porque as suas malhadas pacíficas serão devastadas por causa do brasume da sua ira. O Senhor exterminará todos os pastores que exploram o povo, todos os falsos profetas que exploram as pessoas. Jesus Cristo diz que os pastores que recebem salário, eles são mercenários. Eles não são os próprios pastores das ovelhas, simplesmente são mercenários salteadores. Livro de João, capítulo 10, verso 12, verso 13. Jesus diz assim: o mercenário não é o pastor, a quem não pertence as ovelhas. Vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque o mercenário não tem cuidado das ovelhas. Estão entendendo, irmãos? Pastor mercenário que recebe salário, esse não é o pastor. Nós temos que fugir deles. Nós não temos que dar ouvido a eles. Então isto é o que a palavra de Deus desmascara. Isto é o que a Bíblia desmascara: os falsos profetas, os falsos cristos. Estaremos vendo biblicamente qual é realmente o destino final dos falsos profetas e dos falsos cristos. Quando eles se apresentarem diante do tribunal de Cristo, como nos fala no segundo livro de Coríntios, capítulo 5, verso 10, porque é mister que toda pessoa compareça diante do tribunal de Cristo, para ser julgados conforme as nossas obras. Quando os falsos profetas e os falsos cristos compareçam perante o tribunal de Cristo, para ser julgados naquele dia do juízo final de Deus, eles, quando escutem a sua sentença, quando escutem o seu destino, que será o lago de fogo, eles ainda terão a coragem de reclamar a Deus. Falando desta maneira, como está escrito no livro de Mateus, capítulo 7, no versículo 22 e no versículo 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? No versículo 23, então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos vos de mim, os que praticais a iniquidade. Além de ter feito milagres, prodígios, além de ter expulsado demônios em nome de Jesus Cristo, os falsos profetas e os falsos cristos
serán condenados. Porque aquí a palavra do Senhor diz claramente: nunca vos conheci, apartai-vos vos de mim. Porque os falsos profetas e os falsos cristos atormentaram casas inteiras, famílias inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Como nos fala no livro de Tito, capítulo 1, no versículo 11: porque é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo, transtornando casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Porque os falsos profetas e os falsos cristos, somente o que lhes interessa é a riqueza material, mas longe estão da salvação divina. Naquele dia do juízo final, serão descobertos que realmente eram ministros do diabo, porque o próprio Satanás, transfigurando-se em anjo de luz, havia enganado as pessoas, havia enganado as almas por torpe ganância, por amor ao dinheiro, por amor a riquezas terrenais. Por isso diz no segundo livro de Coríntios, no capítulo 11, no verso 13, no verso 14: porque os tais são apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O próprio Satanás se transfigurou, como nos fala no verso 15: não é muito, pois os seus próprios ministros se transformem em ministros da justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Desta forma, os falsos profetas e os falsos cristos, o seu destino, a sua condenação será no lago de fogo. Livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 20: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem, e serão lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. Até aqui é o destino dos falsos profetas e dos falsos cristos, os quais se transfiguraram como anjos de luz, como ministros de justiça, mas que no fundo do seu coração eram ministros de Satanás, o diabo. Até aqui termina esta demonstração bíblica da como realmente se desmascara biblicamente os falsos profetas e os falsos cristos. Estaremos vendo biblicamente qual é realmente o destino final dos falsos profetas e dos falsos cristos. Quando eles se apresentarem diante do tribunal de Cristo, como nos fala no segundo livro de Coríntios, capítulo 5, verso 10, porque é mister que toda pessoa compareça diante do tribunal de Cristo, para ser julgados conforme as nossas obras. Quando os falsos profetas e os falsos cristos compareçam perante o tribunal de Cristo, para ser julgados naquele dia do juízo final de Deus, eles, quando escutem a sua sentença, quando escutem o seu destino, que será o lago de fogo, eles ainda terão a coragem de reclamar a Deus. Falando desta maneira, como está escrito no livro de Mateus, capítulo 7, no versículo 22 e no versículo 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? No versículo 23,
Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos vos de mim, os que praticais a iniquidade. Além de ter feito milagres, prodígios, além de ter expulsado demônios em nome de Jesus Cristo, os falsos e os profetas e os falsos cristos serão condenados. Porque aqui a palavra do Senhor diz claramente: nunca vos conheci, apartai-vos vos de mim. Porque os falsos profetas e os falsos cristos atormentaram casas inteiras, famílias inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Como nos fala no livro de Tito, capítulo 1, no versículo 11: porque é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo, transtornando casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Porque os falsos profetas e os falsos cristos, somente o que lhes interessa é a riqueza material, mas longe estão da salvação divina. Naqueles dias do juízo final, serão descobertos que realmente eram ministros do diabo, porque o próprio Satanás, transfigurando-se em anjo de luz, havia enganado as pessoas, havia enganado as almas por torpe ganância, por amor ao dinheiro, por amor a riquezas terrenais. Por isso diz no segundo livro de Coríntios, no capítulo 11, no verso 13, no verso 14: porque os tais são apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O próprio Satanás se transfigurou, como nos fala no verso 15: não é muito, pois os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Desta forma, os falsos profetas e os falsos cristos, o seu destino, a sua condenação será no lago de fogo. Livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 20: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem, e serão lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. Até aqui é o destino dos falsos profetas e dos falsos cristos, os quais se transfiguraram como anjos de luz, como ministros de justiça, mas que no fundo do seu coração eram ministros de Satanás, o diabo. Até aqui termina esta demonstração bíblica da como realmente se desmascara biblicamente os falsos profetas e os falsos cristos.